A gente não disponibilizou ele de forma tão dura, uma flexibilidade, porque as DIRIs têm muita interferência nas datas, os apoiadores também eles têm essa autonomia, né? Então isso vai ser negociado, muitas vão sim as datas, né, com os apoiadores e as DIRIs. Bom, o primeiro encontro então é um encontro de avaliação do processo de trabalho, o primeiro encontro presencial, onde o produto esperado é a captação do cronograma de realização das oficinas, a construção do fluxograma com análise inicial do processo de trabalho, despertando a necessidade da equipe da família e equipe de gestão de atenção básica da mudança do processo de trabalho. Então isso a gente já traz uma discussão já com uma ferramenta para ser utilizada pelos municípios e que ela já inicie uma discussão dentro das equipes e dentro da gestão. O segundo momento, enquanto presencial, ele é um tema, tem como tema o planejamento das intervenções. Então, o esperado é a identificação dos problemas, do processo de trabalho da equipe e sistematização das ações, os responsáveis, os prazos para a implementação do acolhimento da equipe, para a articulação da equipe com os outros pontos da rede de atenção. Então, já deflagra já um processo de avaliação e intervenção. O terceiro encontro presencial, ele está colocado no tema de análise para intervenção, onde o produto esperado é análise para intervenção e mudança no processo de trabalho da equipe. O quarto encontro presencial, ele tem como tema a qualificação do processo de trabalho, o produto esperado é a identificação do cardápio de ofertas, qualificação da modelagem do acolhimento escolhido, com construção do fluxograma do usuário na unidade. E aí as equipes já vão ter subsídio sobre a discussão sobre as modelagens de acolhimento e já vão poder estar e deverão optar pelo acolhimento mais adequado à sua realidade, né, para que ele possa ser implementado. E com isso a gente já coloca na rua, de fato, de forma concreta, essa proposta do acolhimento. Então a gente sai muito da pré-tarefa, e a pré-tarefa estrutura muito a gestão, estrutura muito as relações, estrutura muito o processo de trabalho, trabalha com estruturação de agenda, trabalha com espaços de discussão e qualificação das equipes de saúde da família e da gestão, e entra já com uma proposta sólida para a implementação do acolhimento. Quinto encontro presencial, que vai se dar num momento mais espaçado, mais do que 30 dias, né, porque daí vai possibilitar a implementação do acolhimento. Ele é um espaço de um tema de avaliação da mudança do processo de trabalho, e o produto esperado é a avaliação da mudança do processo de trabalho e a avaliação do ciclo de oficina de qualificação da atenção básica. Ou seja, nós vamos avaliar o impacto da implementação do acolhimento, para que a gente saiba das dificuldades que tiveram essa equipe para a implementação, o que houveram de resistências para essa implementação e poder corrigir a trajetória para que o acolhimento se dê de fato, né? Esse aqui é um desenho, vamos ver se vai conseguir. Tá, é um desenho que você não conseguir visualizar de forma tão clara, né? Mas é o desenho do caminho metodológico que nós construímos, onde aparecem todas as etapas, né, tanto das videoconferências quanto dos espaços ou dos encontros presenciais, né? A gente também já está prevendo a mostra estadual da saúde da família, né, entre o terceiro encontro presencial microrregional e a terceira videoconferência temática. A gente vai, em momento oportuno, já estar repassando as datas da mostra estadual da saúde da família, né, mas possivelmente vai ser antes da mostra nacional da saúde da família, para que todos possam também estar se organizando. Bom, os resultados esperados com esse ciclo de oficina, né? É o desenvolvimento de diretrizes municipais para a implantação do acolhimento a partir de uma equipe de saúde da família de cada município participante, o início da implantação do acolhimento da equipe de saúde da família de cada município participante, o início
da articulação entre trabalhadores da atenção básica e outros serviços da rede, o fortalecimento dos colegiados microrregionais de coordenadores da atenção básica como espaço estratégico para a vazão das demandas apontadas nos encontros presenciais. Então, aqui a gente deixa muito claro, né, o quanto o acolhimento ele extrapola, né, e esse ciclo de oficina ele também extrapola a sua, digamos, a sua aparente, né, proposta. Aqui tem, acho que um assunto bem importante que se refere ao custeio, né, no que se refere ao local dos encontros. O recurso pode ser utilizado da SER 2013, que ainda não está aprovada na CIB, né, mas que já está no processo de negociação, e que a gente já tem, né, apontado e estruturado e já negociado num momento bem avançado já de negociação. Existe um dos componentes que vai ter recurso que poderá ser utilizado para educação permanente. Esse recurso então pode ser utilizado da SER para o local, para aluguel do local de encontro, estrutura física necessária. O deslocamento dos participantes, então, cada município até a sede da microrregião, com os encontros presenciais e videoconferências, deverá custear também os recursos da SER, implementação da mesma forma, né? Esse recurso da SER 2013, na próxima CIB já vai estar sendo publicado, ele já prevê esse custeio, né, para que os municípios não tenham um impacto, né, financeiro negativo. E aí aqui a gente traz uma discussão que é o que eu já vinha falando, né, que é sobre a responsabilidade de gestão municipal. Então, os municípios, para participar desse ciclo de oficinas, eles ficam responsabilizados de autorizar e garantir a participação do gestor municipal, coordenador de atenção básica, coordenador de invocar o apoiador institucional no município, autorizar e garantir a participação de 1 a 3 trabalhadores da instituição da família selecionada em todas as atividades propostas, garantir a continuidade da equipe selecionada e do coordenador enquanto durar o ciclo de oficinas. Isso foi motivado muito pelo que a gente vivencia no Estado e no país, dessa constante mudança de trabalhadores, né, e que vem prejudicando tanto a continuidade da assistência, né, quanto a própria política de atenção básica. O município também fica responsabilizado por autorizar e garantir a participação do gestor municipal, coordenadores e apoiadores em todas as reuniões do colegiado microrregional de coordenadores municipal da atenção básica. Isso já faz parte da política estadual da atenção básica, esse espaço. Apoiar a equipe de gestão da atenção básica, bem como a equipe de saúde da família, participando do ciclo de oficina de qualificação da atenção básica, recursos financeiros, estruturais e políticos necessários para a implantação da estratégia de acolhimento na rede assistencial de atenção básica do seu município. E só para deixar bem claro, essas responsabilidades fazem parte do termo de adesão que os municípios terão que assinar. Então, isso é um termo que os gestores precisam ponderar para saber se vão dar conta de tudo isso que consta como sua responsabilidade, né? Ele não é um termo vago, ele é objetivo, ele é bem direcionado, muito bem, e ele possui uma coisa, né, na proposta política. E aí, eu queria trazer uma discussão que é as considerações e limitações a serem analisadas para a adesão dos municípios. Eu acho extremamente importante trazer essa discussão, que eu acho que pode dar seguimento, né, depois da minha fala, porque essa adesão aos municípios, ela precisa ser uma adesão responsável. Ela precisa, de fato, fazer a diferença no município. Ela, de fato, precisa desencadear na implementação do acolhimento nas equipes de saúde da família.
E aí, dentro dessa discussão, existem algumas condições necessárias que o município precisa analisar. E aí, um dos tópicos é a decisão da equipe dirigente e o respaldo político. O gestor municipal, ele precisa ter esta condição para poder decidir se ele vai aderir ou não. Não dá para aderir e depois largar no meio do caminho. Não dá para expor uma equipe para que ela saia da sua unidade, deixe de fazer assistência, vá para um espaço de educação permanente, essa equipe vai ficar extremamente mobilizada, vai buscar fazer a mudança, mas não vai ter o respaldo depois da gestão. Não vai ter esse respaldo político, porque o acolhimento ele desencadeia tensões de forma muito clara, ele desencadeia tensões no processo de mudança. Então tem que ter essa clareza. O acolhimento não é algo mágico, não é algo que vem só com as coisas boas. Não, ele traz sim questionamentos sobre a sua implementação. Então, a gente precisa trazer de forma responsável isso. Um outro ponto que eu já trouxe, que faz parte do termo de compromisso e adesão, é a estabilidade dessa equipe de atenção básica, né, na perspectiva de poder implementar de fato o acolhimento e essa mudança no processo de trabalho. E aí não dá para a gente fazer mudança de processo de trabalho mudando pessoas, que é a maior prática que a gente vê nas gestões municipais hoje. Eu acho que as pessoas elas precisam ter oportunidade, inclusive, do diálogo e poder ter oportunidade de construir a mudança. É isso que a gente está oportunizando. A outra condição necessária é a motivação das equipes e da comunidade local e do Conselho de Saúde. E aí é necessário que o gestor municipal, o coordenador da atenção básica, ele possa levar essa discussão para o âmbito da participação e do controle social. Não adianta a gente não dar o esclarecimento a essa comunidade sobre o que significa ter o acolhimento na atenção básica. O que significa, né, uma mudança no processo de trabalho. O que significa terminar com as fichas. De terminar com aquelas pessoas que são beneficiadas porque são amigas ou que têm melhores condições de chegar na madrugada para ser atendido do que uma pessoa que está acamada e não consegue chegar na unidade de saúde da família. Então a gente precisa reverter esse quadro. A gente precisa estabelecer uma condição de equidade. A outra condição necessária é a capacidade do governo para planejamento da atenção básica e dessa ação em particular. E aí, isso a gente precisa, né, trazer de que esse ciclo ele é uma oportunidade de qualificação desses gestores, mas ele precisa também, o governo precisa ter essa capacidade instalada. Não dá para a gente pensar de que com a tecnologia e com a complexidade de atenção básica, ter uma equipe mínima, ter uma equipe que está em várias frentes, vai conseguir dar conta, improvisando, né, ferramentas, empurrando com a barriga decisões, né, trazendo fortemente um discurso e a prática ser uma prática equivocada. Então, essa capacidade de governo para planejamento da atenção básica e das ações, elas precisam ser avaliadas para saber se essa gestão ela possui essa capacidade ou se existe a possibilidade de se construir uma capacidade para dar conta de tudo que a atenção básica, de tudo que a política nacional e estadual ela vem propondo, né, para o ano de 2013. Tem uma condição sobre a capacidade de gestão municipal, né, de realizar a função apoio institucional às equipes de saúde da família, que isso o município precisa fazer esta análise, né, sobre esta condição, né, que a implantação do acolhimento vai se dar na equipe e pela equipe, e que a gestão vai precisar estabelecer uma relação de apoio. Não dá para a gente continuar com as velhas práticas e apontando culpados,
né, deixando de estender a mão e ter uma pessoa ao seu lado para construir algo que seja realmente que vai fazer a diferença para o seu espaço de trabalho, para a gestão e também para a comunidade. E aí, por que existem essas condições necessárias para participar? Por muito do que eu já vinha trazendo. Porque o acolhimento ele vai estabelecer e vai trazer tensões, né, e essas possíveis tensões são desde uma resistência natural à mudança dos profissionais, do seu trabalho. Não dá para a gente dizer de que a gente vai mudar a forma com que as pessoas culturalmente vêm assistindo a comunidade sem ter uma certa resistência. Vai ocorrer resistência sim por dentro das equipes. Por isso que a análise do gestor precisa ser muito voltada para as equipes que tenham essa abertura, que desejem uma mudança, né, e que sejam parceiros nessa mudança. Vão ocorrer descontentamentos dos beneficiários do sistema, que é muito do que a gente já vinha falando, né, nessa condição absurda de distribuição de fichas, onde parentes são beneficiados, amigos, e assim por diante. A gente trouxe alguns exemplos aqui, mas isso vale para várias outras condições. Existem extensões em relação a uma vigilância maior sobre os dias e horários de chegada e saída desses profissionais, especialmente os médicos, porque isso está culturalmente estabelecido, infelizmente, no nosso país, que a gente precisa mudar. Eu acho que a gente deu um grande passo com o Provab, né, que estabelece uma condição de uma relação muito mais direta, inclusive, muito mais clara com esses trabalhadores, uma proposta de trabalho, que talvez isso seja algo que faça com que não só os médicos, mas todos os trabalhadores tenham uma condição flexível na carga horária, né, de não ter uma clareza de qual projeto de assistencial está estabelecido naquela unidade. Então é algo que a gestão precisa deixar muito claro. Conflito e insegurança entre as categorias em respeito de competência no atendimento individual, dos profissionais não médicos, e aí vem aquela velha discussão sobre, mas isso existe de protocolo, isso está estabelecido para que eu possa estar autorizado pelos conselhos. Acolhimento é muito além disso. O acolhimento ele parte de uma outra perspectiva. Ele não é um ato cartorial, ele não é um ato normativo. Isso para a gente começar talvez essa discussão. E aí a gente vai ter a oportunidade de discutir melhor sobre acolhimento na próxima conferência que a gente vai estar estabelecendo, né, também nos espaços, né, presenciais. Existe também tensões que se referem à ampliação inicial da demanda de exames, de consultas especializadas, disposições das fragilidades da rede, e a gente precisa trazer isso, porque inicialmente isso é verídico. Não tem como a gente dizer, não, o acolhimento é algo mágico que vai organizar, né, a demanda. Não. Para quem já realizou acolhimento, para quem já estruturou acolhimento, sabe muito bem de que existe uma incompreensão inicial por parte da comunidade, existe aquelas primeiras pessoas da fila que vão dizer que a coisa piorou, né, que vão desconsiderar que chegar às 4 horas, mas que pegaram a primeira ficha, que foram atendidas às 8 horas, né, achando que abriu as portas em 1 minuto atendida. Né. Então, tudo isso faz parte do imaginário das pessoas. E que o gestor precisa estabelecer um planejamento baseado não numa demanda, mas baseado naquilo que existe de dados epidemiológicos, de dados históricos sobre a sua demanda. Então não dá para a gente estabelecer um acolhimento de forma amadora. A gente precisa prever, né, toda esta demanda que vai vir, né, quando a gente abre
as portas para que a comunidade possa ser assistida. Bom, diante disso, né, eu acho que a gente precisa trazer, né, que a adesão municipal e escolha das equipes da família, ela deve ser responsável, ter disposição à mudança no processo de trabalho da gestão e da equipe de saúde da família, contar com o apoio institucional da gestão para as equipes da família, basear-se na análise de viabilidade e contexto municipal, ser um projeto da gestão e da equipe escolhida, apresentar governabilidade da gestão municipal para a tomada de decisões. Se o município ele fizer todas as ponderações, né, e ele desejar participar da implantação do acolhimento, né, no seu município, ele vai ter um termo de adesão que ele vai ter que se comprometer com aquilo que a gente já discutiu para essa participação. E aí tem algumas coisas que a adesão municipal e a escolha da estratégia da família, ela não deve. O que o município não deve? Ele ser impulsionado apenas por um desejo individual. Isso é muito comum, né? Quando as pessoas veem um conceito bonito, uma ideia bonita, uma condição de poder ajudar o próximo. Não. Isso é uma proposta que é uma proposta de gestão, é uma proposta de estruturação de uma política. Ela é necessário sim um desejo individual, mas ele, antes de ser um desejo coletivo, ele precisa ser um desejo de uma gestão. Ele precisa fazer a diferença para o sistema único de saúde e não para acalentar, né, o ego de uma pessoa. Então ele não deve ser abrangente e sem foco e sem prever os resultados para o usuário. Essa talvez seja a grande análise que precisa ser feita. Se essa proposta, toda ela for analisada e aí verificar de que não existe possibilidade do usuário ser beneficiado, né, eu acho que esse município precisa estruturar melhor, né, a sua política municipal de atenção básica, discutir com os apoiadores e aí no momento adequado poder fazer adesão, né, e poder implementar o acolhimento no seu município. Bom, aqui a gente só traz algumas referências, né, só para que vocês saibam de onde que a gente tirou toda essa proposta, essa discussão. Eu tenho que agradecer, né, a todos, né, por estarem me ouvindo. É uma apresentação longa, mas ela é necessária para trazer claramente qual aonde ela está embasada esse projeto ético e político. Eu vou abrir, né, já vou abrir imediatamente então para as salas para que elas possam fazer as suas perguntas. A gente gostaria que fosse focado na discussão sobre de oficinas, porque tem essa necessidade da gente tentar responder essas questões. Lembrando de que 11 horas a gente vai abrir daí a conexão com o Ministério da Saúde, então nós temos 40 minutos para a gente poder, pelo meu relógio, para a gente poder discutir então, sobre esse ciclo. Lembrando que esse também não é o único espaço, né, de discussão. A gente tem o apoio virtual, tem todo o contato com os apoiadores institucionais da DAB, que a gente pode tirar dúvidas também. E, bom, e-mail, telefone, etc. Vamos lá. Tem Jacobina e Alagoinhas. Pode falar. Eu sou Regina, sou técnica da 16ª DIRES e quero parabenizar a DAB por esse momento, porque realmente vai legitimar o espaço de educação permanente e que os municípios realmente procuram se adequar nessa situação que vai ter um espaço formal para discussão
e vai dar também possibilidade de tornar isso momentos do cotidiano de cada um, de estar fazendo suas adequações na educação permanente. Porém, eu tenho dúvida com relação ao prazo e o fluxo do termo de adesão dos municípios. E se a gente, quanto diz, é que vai estar responsabilizada para estar pegando esses termos de adesão. E Cristiano trouxe algo interessante com relação ao custeio. Para nós, são poucos que têm a realidade no cotidiano de sua prática de estar utilizando o custeio da SE para realizar as ações de educação permanente. Nós tivemos alguns entraves em relação a isso, junto com o acolhimento pedagógico das equipes de saúde da família. Aí eu pergunto, como é que a gente pode estar auxiliando os municípios nessa condução? E também pergunto, já que essa proposta ela foi planejada de forma estratégica, pensando no espaço dos municípios e o espaço regional, como é que vai se dar essa questão da gente acolher essas oficinas no momento que a gente não tem esse custeio? Foi uma das coisas que nós conversamos com as apoiadoras da DAB. Algumas vezes a gente está fazendo a maioria dos nossos encontros dentro do espaço da DIRES. A última foi muito boa, tivemos adesão de mais de 50% das equipes de coordenadores de atenção básica e também de saúde bucal. Infelizmente, o espaço ficou inviável, porque é muito pequeno, e a gente ter um espaço que possa acolher esses profissionais, que a gente possa ter uma rodada de discussão. A gente não tem um espaço, a não ser que a gente possa estar custeando, e eu fico preocupada com relação a esses momentos que são essenciais, que foram planejados pela DAB, e eu não vejo onde a gente possa estar utilizando esse custeio para nós. Alagoinha. A gente vai fazer uma rodada. Então, o próximo é Alagoinha e depois Cruz das Almas. Bom dia a todos. Eu sou Luzia, enfermeira técnica da atenção básica da terceira DIRES, e me senti muito contemplada com a fala da colega Regina, porque dentre as minhas anotações, ela falou muito do que eu queria questionar. E também reforçar o parabéns que ela deu, porque a gente aprendeu muito com o Emerson Merri a função da educação permanente como aquela que vai, de fato, proporcionar ao trabalhador a possibilidade de discutir, analisar seu processo de trabalho com possibilidade de mudança. Então, se não houver mudança do meu processo de trabalho, não se faz educação permanente, né? Gostaria de reforçar que vocês trouxeram sobre a clientela no que se refere a trabalhadores das equipes e sugerir que, dentre esses trabalhadores, seja priorizado um técnico da equipe que seja de nível médio. Porque eu acho que nesse processo de discussão de educação permanente, quando a gente fala da equipe, acaba vindo só os profissionais de nível superior e os técnicos de nível médio das equipes, eles ficam muito à parte do processo. E a minha dúvida com relação ao custeio também é a mesma que Regina, eu já me senti pleiteada pela dúvida dela. Vamos para a Cruz das Almas, então? Eu sou de Araújo, da 31ª DIRES. Eu quero parabenizar pela inclusão da equipe de saúde bucal nessa equipe de acolhimento, pois a prática não era essa. Também por reconhecer o valor dos conselhos municipais de saúde na condução dessas mudanças. E ficou somente uma dúvida.
dúvida, quando o Cristiano falou dos custeios, o custeio de transporte e alimentação fica por conta de cada município, mas e o custeio de aluguel fica para o município onde está se dando o evento, no caso, Cidade de Sé. É isso? Ribeira do Pombal. Vamos para Ribeira do Pombal. Estela, eu sou coordenadora da Educação Básica e estava falando que vamos tirar minha pergunta essa e agora. Esclarecer mais detalhadamente em relação ao custeio a nível de deslocamento e alimentação, que antes todos os municípios custeavam seus deslocamentos para o local onde se dava o treinamento ou a educação permanente em qualquer reunião que fosse em qualquer lugar. Mas a alimentação era dada pelo núcleo de educação permanente, no caso, na microrregião. Então, desculpe que eu estava dizendo para que retirar um espaço para aqui. Eu agradeço e bom dia. Bom, vamos para a Vitória da Conquista, e aí depois a gente fecha esse bloco e começa a responder algumas coisas. Bom dia, eu sou Jamile, sou sanitarista da equipe de apoio institucional da 20ª DIRES e estou aqui representando o grupo que está participando dessa videoconferência. Em relação ao custeio, já foi bastante questionado, então acho que a sua parte da resposta é um pouco de vocês, as reflexões de vocês, mas a nossa questão é em relação à formação desses grupos e a nossa capacidade de acompanhamento, né? Porque entendemos que esse processo, como você bem colocou, Cristiano, esse processo de implantação do acolhimento, ele se dá a médio e longo prazo, né? Ele não se dá certamente ao fim dos 5 momentos presenciais, né? Então, vai ser necessário, sim, apoio institucional do município, sim, o nosso apoio institucional regional, né, e também da DAB, esteja mais próximo desses municípios, especialmente a partir do quarto momento, quando efetivamente se espera, né, que coloque em experimentação o processo na equipe escolhida. E aí, em relação àquela questão, 25 pessoas por grupo formado, está previsto que a gente... Porque, no primeiro momento, os municípios podem aderir, né? Isso está livre. Mas, em algum momento, está previsto que a gente também possa, em contraposição ao desejo municipal, que é regional, dentro da sua reunião de colegiado de coordenadores, possa também colocar das suas limitações em relação, inclusive, ao número, porque nós temos 9 municípios, acho que a gente fala de uma situação parecida com outras regionais, em que se todos vierem a aderir, a gente teria no mínimo aí 4 turmas de 25 pessoas. E aí sabendo que não é só uma questão de realizar oficinas, mas sim de um processo que precisa ser vivo, precisa ser acompanhado, a gente vai ter essa condição, dentro desse colegiado de coordenadores, de fazer um desenho, né, dialogar o desejo dos municípios, mas também trazer a nossa condição de fazer esse acompanhamento, né? Eu gostaria até de sugerir que o colegiado de coordenadores, a próxima reunião, fosse o local, né, fosse o momento oportuno, para a gente compatibilizar quais os municípios que desejam com a real capacidade da regional, junto com a equipe de apoio profissional da DAB, de fazer esse acompanhamento. Eu gostaria muito de sugerir que o locus de decisão da proposta microrregional seja a reunião do colegiado de coordenadores em cada DIRES, em cada microrregião. É isso. Bom, vamos começar a responder porque primeiramente agradecer a toda a participação, né? São perguntas extremamente importantes para que a gente consiga ter uma proposta estruturada. Tem algumas questões que referem, acho que várias questões que referem ao custeio, né?
tem uma que se refere às próprias pernas, né, que a gente tem da conta dessa proposta. E aí eu vou começar respondendo pela Jamile, de Vitória da Conquista, né, porque isso pode ajudar, inclusive, a esclarecer muito do que a gente vem qualificando junto às próprias DIRs e os apoiadores. Só para deixar claro, essa proposta é uma proposta que ela precisa ser discutida no colegiado microrregionais de coordenadores da atenção básica. As equipes, junto com as DIRs, já estão vendo dessa agenda e esse colegiado de coordenadores da atenção básica, eles têm autonomia, né, no que se refere a algumas pactuações da microrregião. Até porque esses coordenadores, o conjunto desses coordenadores, eles conseguem fazer uma avaliação muito mais clara da realidade microrregional e conseguem saber das necessidades de cada um dos municípios. Pode acontecer que numa microrregião tenha um dos municípios que já implantou acolhimento, como a gente tem vários municípios que já implantaram acolhimento no seu município, todas as equipes. E isso pode servir como uma oportunidade para a microrregião de conhecer essa prática, reforçar essa prática. Então, o colegiado microrregional de coordenador de atenção básica, sim, eles podem avaliar claramente, né, esta condição de acompanhamento, de implementação, estabelecer alguns critérios, né, para que oportunize a implementação do acolhimento enquanto uma prática, né, na microrregião de forma concreta, né. A única coisa que eu colocaria é de que, como esse tipo de oficina ele tem um pensamento metodológico e que ele tem uma estruturação, né, uma estruturação político-pedagógica, né, direcionada, né, ele não deveria ser alterado a sua proposta metodológica. Não dá para, por exemplo, a gente construir, mudar a proposta político-pedagógica sem prever atividades práticas, sem prever atividades de avaliação das atividades práticas, sem prever de que realmente isso vai acontecer. Não dá para a gente ficar na pré-tarefa. Ou então direcionar toda a energia para a estruturação de uma parte só dessa proposta. Eu acho que isso sim, isso acaba prejudicando, né, a proposta como um todo. Mas aí os apoiadores, a própria DIRs têm muito conhecimento, discernimento, né, e tem clareza da defesa dessa política. Bom, quanto ao custeio, que eu acho que esse é o tema mais forte. O recurso para as oficinas, o ciclo de oficinas, vem da SER 2013. Eu vou adiantar algumas coisas da SER 2013, que é o que a gente já tem pactuado já com o COSEMES, ou seja, incide, mas ainda a gente precisa avançar em outros pontos ainda da SER. Existem dois componentes que a gente vai utilizar para a educação permanente. Uma para custeio dos núcleos microrregionais e o outro que é para a estruturação da educação permanente dos municípios. Esse recurso ele vem mediante o Fundo Nacional de Saúde para os municípios. Então o município vai receber na sua conta o recurso para ele utilizar na educação permanente. Na SER 2013, a gente já está direcionando, ou seja, obrigando legalmente o uso desse recurso para a atuação na implementação do acolhimento, né, entre outras atividades, né, mas prioritariamente nesta execução, né, desse ciclo de oficina. Ou seja, o município vai receber esse recurso, né, na sua conta, e esse recurso ele vai utilizar para custeio do transporte desses trabalhadores, porque está previsto em lei. Então o município vai poder,
né, pagar diárias para esses trabalhadores, alimentação para esses trabalhadores. Daí no que acontece, por exemplo, na questão mais densa, que é aluguel de estrutura física. Os municípios que são sede do núcleo microrregional, eles vão receber um recurso, via SER também, para que possa ser utilizado para esse gasto também. Então, os municípios, sede dos núcleos microrregionais, eles ficam responsáveis por esse aluguel para viabilizar a atuação no seu município. Por isso que a gente tem um custeio que é para os municípios, e eles vão utilizar para o deslocamento, para a diária, para alimentação dos trabalhadores. E um outro recurso, que é do município sede do núcleo regional, que é para utilizar para o aluguel desse espaço, e pode também estar utilizando para coffee break, né, para alimentação nesses espaços. Ou seja, para custeio, condições, na verdade a utilização para condições para viabilizar as oficinas. Então, só para deixar claro em relação ao custeio. A Rebeca, ela vai querer complementar também a minha resposta, até para ajudar um pouquinho a desenvolver. Acho que é importante a gente reforçar algumas informações, né? Então eu vou dialogar muito com a fala da Jamile lá de Vitória da Conquista, da 39 Díris, né? Desculpa, Jamile. É bem nesse pensamento mesmo que a gente está tentando se planejar, né? Olhando cada equipe para a sua capacidade, para suas pernas, né? Tamanho das pernas da equipe e da regional. Então, nesse mês agora de março, começo de abril, algumas equipes já começaram, exemplo da Centro-Leste, outras equipes já começaram a dialogar com as regionais e com os núcleos nesse sentido, né? De olhar para a região, de ver quem são esses municípios, quem poderiam ser municípios em potencial para participar dessa ação estratégica. O Cris reforçou muito a questão da adesão responsável. Né? É para todos os municípios? Não, é para o município olhar para a realidade dele e ver se ele tem condições de participar dessa proposta, porque vai ser uma energia que a gente vai colocar, né? É importante a gente ter clareza que a gente não vai fazer pelo município, nem a DAB, nem a DIRIS vão para lá para fazer pelo município. Então, os municípios que tiverem essa expectativa, né, não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é de ofertar ferramentas para avaliação de processo de trabalho, nessa linha, né, sobre o papel das DIRIS e dos núcleos microrregionais, né. Nossa ideia é que não são educandos, né, como já tiveram em outras propostas, que são parceiros para desenvolver essa ação, pensando junto com as equipes. Quais são os critérios? Né? Tem regiões que podem pensar em municípios piloto, tem outras regiões que vão pensar em outras estratégias para a participação dos municípios nessa ação. Né? Qual vai ser o desenho a ser proposto em cada região? Qualificação das temáticas que vão ser abordadas. A gente apresentou algumas temáticas, né? E talvez algumas temáticas mais específicas possam ser incorporadas no desenho, uma ênfase numa rede temática, por exemplo, uma região que esse ano vai focar nas ações da materno-infantil, como é a região Centro-Leste. Ela pode trabalhar pensando assim, trabalhando com casos relacionados com a materno-infantil. Outra região pode trabalhar com a saúde mental, né? Então, acho que tem algumas temáticas que mobilizam diferentes regiões. Então, a gente, a princípio, não vai propor uma temática focada numa linha de cuidado ou numa rede de atenção, né, específica. Outra questão para as DIRIS e para os núcleos contribuir na facilitação dos momentos presenciais, né, na medida do possível. Eu acho que algumas DIRIS e núcleos são bem potentes nessa ação, né. Eu acho que uma participação na mobilização das regiões para a participação das videoconferências, porque, como vocês viram no desenho, a gente vai fazer mensalmente, né, sempre na primeira terça-feira, em média, na primeira terça-feira do mês, uma videoconferência temática para ampla participação, essa sim, para todos os municípios, né. O encontro presencial, ele é que precisa de uma adesão municipal, uma adesão qualificada.
E eu acho que para os DIRIs e para os municípios, juntamente com as nossas equipes, é no planejamento da ação, né? Acho que isso que é bastante importante. Então, essa tem uma agenda agora, mesmo para esse mês de março, que pode ser tanto dialogado à distância, né, ou presencialmente, que é olhar e planejar isso, né? Infelizmente, a gente não pôde ter aquele nosso encontro previsto para o dia 20. A gente teve uma dificuldade na execução, né, do orçamento para fazer o encontro aqui presencial, por isso que a gente fez um fórum virtual, que algumas DIRIs participaram, não foram todas. Então, importante que o pessoal leia, discuta, o fórum vai ficar aberto para a gente, acho que continuar amadurecendo mais o entendimento dessa proposta, né? Acho que é isso. Vamos passar para os... Tem Teixeira de Freitas inscrito, Macaúbas e Seabra. E o Silvio acabou de se inscrever aqui na sala aqui de Salvador. Teixeira de Freitas. Corgeto, Saúde Bucal, Teixeira de Freitas. Bom, se a gente considerar que no final das contas, todo esse processo vão ser construídos, o mais importante são as pessoas, e aí a gente tem pessoas em dois polos, né? Uns são os trabalhadores e o outro são os usuários que vão receber o serviço. Eu queria inserir ou enfatizar um debate, né, um ponto de falta do debate, que é a questão da política de recursos humanos. A gente tem historicamente no SUS um problema nesse setor. Nós temos profissionais não remunerados, nós não temos uma política de isonomia hierarquizada, tanto para carga horária quanto para salário. Nós temos profissionais de nível superior recebendo salários ridículos, nós temos técnicos de nível médio recebendo salários ridículos, e temos uma disparidade tanto em carga horária quanto em salários, além de outros problemas de funcionamento de recursos humanos. E aí eu queria sugerir como ponto de pauta a questão de que, na política de adesão, por que também não comprometer os gestores em todos os níveis para que a gente tenha discutido pelo menos uma pauta mínima para recursos humanos. Nós sabemos que servidores descontentes vão gerar mau atendimento. Então eu gostaria que isso há anos, quem está no SUS, a gente sabe que isso é um problema que se arrasta, ninguém está tendo coragem de discutir isso. E eu acho que fazer política de acolhimentos com servidores insatisfeitos eu acho que é meio complicado. Então eu queria jogar esse ponto de pauta aí para a gente discutir. Macaúba. Pode chamar Macaúba. Bom dia, eu sou a Judite, orientadora da gestão de cuidado da Ministério da Terceira DIRIs, e que, assim, gostaria de aplaudir o que o pessoal está comentando. Realmente está sempre vista, tirando algumas dúvidas e apresentando algumas soluções. A minha dúvida, ou talvez uma parceria aí, é em relação ao programa Saúde na Escola. Todos os municípios, pelo que foi dito, estão abertos a inscrição para adesão e que já pode, inclusive, a partir talvez, a partir da próxima semana, poderá estar desenvolvendo ações da saúde na escola. Nós deveríamos observar alguns critérios de ação em relação, a gente poderia optar pelo que vai desenvolver nessa escola, a gente estaria devendo fazer algum nível de projeto para desenvolver essa ação. Segundo passo, eu na DIRIs, eu faço parte da gestão do cuidado, mas respondo também uma parcela pela distância ao óbito e uma parcela da Casa da Saúde, a alimentação e Bolsa Família. O que eu vejo
nos trabalhos anteriores, a participação da gestão do cuidado fica assim, eu acho que não é muito bem vista, não é uma exclusividade em relação à atenção básica, ela funciona muito. Nós sabemos que todos os municípios, na época da pactuação, têm indicadores a cumprir. Eu vejo a gestão do cuidado como uma bagagem muito boa em relação a orientações para atuações e cumprimentos desses indicadores. E, na verdade, não adianta muito a gente acolher se não tiver feito. Vamos partir, por exemplo, da investigação do óbito, redução da mortalidade materna, que realmente nós consideramos assim, a menina dos olhos do Ministério. Eu vejo que é a investigação do óbito, a vigilância epidemiológica trabalha essa parte de investigação, mas ainda estamos aquém na hora da redução da mortalidade, porque essa morte não poderia ter sido evitada se a atenção básica tivesse agido corretamente na época oportuna. Eu ainda não consegui enxergar estas ações desenvolvidas em cima do acolhimento. Eu considero que gestão do cuidado deve trabalhar juntamente com a atenção básica para que esses indicadores sejam realmente, de fato, vamos supor, atuantes com ofertas dignas para os usuários e que também esse usuário passa a entender que ele tenha a responsabilidade, corresponsabilidade de junto fazer a saúde e fazer a diferença no SUS. Se a gente não trabalhar em rede, considerando nós, enquanto DIRES, enquanto Estado, acabar com essas caixinhas, a atenção básica que está falando com a gestão do cuidado está falando com a diversa está falando com a DIRES, eu vejo isso. Tem alguns dias atrás que eu senti uma dúvida em relação ao programa, direcionei a atenção básica, ela me disse que não tinha informação deste programa. Eu me interroguei, será que de fato a gente está trabalhando em rede? Obrigada. Se abra. Bom dia, meu nome é Ana Luz. Eu estou entrando agora na atenção básica. Eu estava na vigilância epidemiológica. Sou uma curiosa e com toda a vontade de gás, para o processo da atenção básica. Nós estamos em uma mudança profunda.